programa Saber Direito desta semana é com o professor Flávio Martins. O curso é sobre Direito Constitucional. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br. Olá, meu amigo, olá, minha amiga de todo o Brasil. É um prazer muito grande estar aqui na sua companhia para mais uma edição do programa Saber Direito. Permita-me apresentar, meu nome é Flávio Martins e sou professor de Direito Constitucional e Direito Processual Penal. Tenho participado de algumas aulas, de alguns programas do Saber Direito com a mesma temática, a teoria geral da Constituição. E o tema da nossa aula de hoje é rigidez constitucional. Mostrarei para vocês, no decorrer da aula de hoje, como, por quê, de que maneira a Constituição brasileira é rígida e como se dá essa rigidez constitucional. Antes, saibamos o que é isso. O que é rigidez constitucional? Bem, numa classificação que existe, numa importante classificação que existe das constituições, a classificação quanto à rigidez ou quanto à estabilidade, a Constituição pode se classificar de 4 maneiras diferentes. Nós temos, primeiramente, uma Constituição imutável. Constituição imutável. O que é Constituição imutável? Ora, Constituição imutável é aquela Constituição que não pode ser alterada. É a Constituição que não pode ser modificada. Essa é a Constituição imutável. Já tivemos algum exemplo no Brasil de Constituição imutável? Já tivemos algum exemplo? Já tivemos sim. Ainda que parcial. Um parcial exemplo de Constituição imutável foi a Constituição de 1824, de Dom Pedro I. Ela foi parcialmente imutável. Alguém poderia perguntar como uma Constituição pode ser parcialmente imutável? Eu te explico. Nos termos do artigo 178 da Constituição Brasileira de 1824, de Dom Pedro I, ela não poderia ser alterada nos primeiros 4 anos. Portanto, temos um exemplo, ainda que relativo, ainda que parcial, de imutabilidade. A Constituição Brasileira de 1824, nos seus primeiros 4 anos. Mas vamos lá. Constituição, então, pode ser imutável. Acabo de lhes dar um exemplo, ainda que parcial. Outro exemplo importante é a Constituição rígida. E aí é uma classificação que nos interessa mais. Constituição rígida. O que é uma Constituição rígida? Constituição rígida é aquela que possui um procedimento mais rigoroso, um procedimento mais dificultoso de alteração. Em outras palavras, modificar a Constituição e modificar as outras leis, modificar as demais leis, nessa comparação, mudar a Constituição é mais difícil. Mudar a Constituição é mais trabalhoso, é mais dificultoso. Essa é a Constituição rígida, portanto. Seu processo de alteração é mais rigoroso que o destinado às outras leis. E guarde uma coisa, é claro que depois vamos aperfeiçoar esse conceito, mas é o caso da Constituição Brasileira. A Constituição Brasileira de 88 é uma Constituição rígida. Vou te dar um exemplo rápido dessa rigidez constitucional. Um exemplo muito rápido, muito curto. Para você, no Brasil, criar ou modificar uma lei ordinária, o seu quórum de aprovação necessário é de maioria simples. Basta mais da metade dos presentes ali na casa do Congresso Nacional. Então, para fazer uma lei ordinária é algo muito simples. Agora, para se aprovar uma emenda constitucional, o quórum é bem mais elevado. O quórum é de 3/5 de deputados, 3/5 de senadores. Esse é apenas um pequeno detalhe para te mostrar que, de fato, a Constituição brasileira é rígida.
ela possui um procedimento mais rigoroso de alteração. Então, eu disse que até agora a Constituição pode ser imutável, dei um exemplo parcial na história brasileira. A Constituição pode ser rígida, e aí dei um exemplo atual da Constituição brasileira. Me deixe falar dos outros dois tipos de Constituição. Temos a Constituição chamada de flexível. Constituição flexível é aquela Constituição que possui o mesmo processo de alteração que o destinado às outras leis. Ou seja, mudar a Constituição e mudar as outras leis tem o mesmo procedimento. O procedimento é exatamente o mesmo. Essas são as constituições flexíveis. Uma consequência importante. Em países em que a Constituição é flexível, em que mudar a Constituição é tão simples como mudar as outras leis, nesses países não há controle de constitucionalidade. Nesses países não há controle de constitucionalidade. E uma quarta classificação importante. Uma quarta classificação importante é a Constituição semi-rígida ou semi-flexível. Semi-rígida ou semi-flexível. Qual a diferença? Constituição semi-rígida ou semi-flexível é aquela em que parte dela é rígida e parte é flexível. Um pedaço dessa Constituição é rígido, difícil de mudar. Outro pedaço é flexível, fácil de mudar. E há um exemplo na história brasileira de Constituição semi-rígida. Novamente, a Constituição de Dom Pedro I. Novamente, a Constituição de 1824. Você poderia me perguntar, mas Flávio, mas espera lá. Você não disse que a Constituição de Dom Pedro I era imutável? Calma. Era imutável nos primeiros 4 anos. Passados os primeiros 4 anos, ela foi semi-rígida ou semi-flexível. Parte dela era difícil de ser alterada e parte era flexível. Alguém me poderia perguntar, uma curiosidade histórica, mas que parte era rígida? Que parte era flexível? Eu te respondo. O artigo 178 da Constituição de Dom Pedro I fazia uma distinção que nos dias de hoje, até mesmo nos dias de hoje, a gente costuma fazer. Talvez você se lembre dessa distinção entre norma materialmente constitucional e norma formalmente constitucional. Lembra dessa diferença? Dom Pedro I colocou essa diferença no texto constitucional. Lembre bem, norma materialmente constitucional é aquela que tem conteúdo constitucional. É aquela que trata, portanto, de temas envolvendo o direito constitucional, como a estrutura do Estado, a separação dos poderes, os direitos e garantias fundamentais, a forma de aquisição e exercício do poder. Esses são temas materialmente constitucionais. E segundo Dom Pedro I, essas normas constitucionais materialmente constitucionais eram rígidas. Agora, as normas formalmente constitucionais, ou seja, aquelas normas que estavam na Constituição de 1824, mas que não tratavam de direito constitucional, não tratavam de temas constitucionais, essas normas eram flexíveis. Essas normas podiam ser alteradas com o mesmo procedimento das outras normas. Então, Constituição Brasileira de 1824, passados os primeiros 4 anos, ela foi uma Constituição semi-rígida ou semi-flexível. Aí eu te pergunto, a Constituição Brasileira de 88, então, nessa classificação que eu lhe passei, imutável, rígida, flexível e semi-rígida, em qual dessas modalidades eu devo apontar a Constituição de 88? Bem, nessas 4 modalidades que eu apontei, devemos dizer que a Constituição brasileira é rígida. Não há dúvida. A Constituição brasileira, ela possui um procedimento mais rigoroso de alteração, se comparada às outras leis, portanto, ela é rígida. Não obstante, atenção. Parte da doutrina afirma que a Constituição brasileira é super rígida. Alguns autores dizem que a Constituição brasileira é super rígida.
E de onde vem essa classificação? Por que isso? Por que super rígida? Não, eu te explico. É que além de possuir um procedimento mais rigoroso, além de possuir um procedimento mais dificultoso de alteração, a Constituição brasileira tem um conjunto de matérias que não podem ser suprimidas. Um conjunto de matérias que não podem ser retiradas da Constituição. E eu te pergunto, como chamam essas matérias que não podem ser suprimidas, essas matérias que não podem ser retiradas da Constituição, como elas são denominadas? Eu te respondo. São as chamadas cláusulas pétreas. A Constituição brasileira tem um conjunto de matérias, 4 matérias, eu vou lhe dizer, vou lhe explicar. Tem 4 matérias que não podem ser suprimidas. 4 matérias que não podem ser retiradas da Constituição. São as chamadas cláusulas pétreas, previstas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Primeiro alerta. Cláusulas pétreas, como eu disse, são matérias que não podem ser retiradas da Constituição. Cuidado com o verbo. São matérias que não podem ser retiradas, não podem ser extraídas da Constituição. Tem muita gente que fala assim, a cláusula pétrea é aquelas matérias que não podem ser alteradas. Errado, não é esse o verbo. Alterar até pode. É possível, por exemplo, alterar uma cláusula pétrea para mais. Por exemplo, direitos fundamentais. Podemos criar no Brasil novos direitos fundamentais? É claro que sim. É claro que podemos ampliar a lista de direitos fundamentais. Aconteceu agora, em 2004, com a Emenda Constitucional 45 de 2004. Essa Emenda 45 de 2004, dentre outras tantas coisas que ela fez, ela criou mais um direito fundamental, acrescentou mais um inciso ao artigo 5º da Constituição, o inciso de número 78. Nós tínhamos até 2004 77 incisos no artigo 5º. Agora temos 78 incisos no artigo 5º. E o que diz esse inciso 78? Ele fala da duração razoável do processo. Mais um direito fundamental aí na nossa Constituição, prevendo que todo cidadão tem direito a uma duração razoável do processo. Pois, como diria Rui Barbosa, justiça que tarda não é justiça. Portanto, meus amigos, cuidado com a nomenclatura, hein? Cláusula pétrea, como eu disse, é aquele conjunto de matérias que não pode ser suprimida da Constituição. E quais são essas cláusulas pétreas? Como eu disse, são 4 cláusulas pétreas previstas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Vamos estudá-las? A primeira cláusula pétrea que temos é a forma federativa de Estado. Em outras palavras, a federação. A federação é a primeira cláusula pétrea. Ela está prevista no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1º. A forma federativa de Estado, a federação. Você lembra bem o que é federação, não? Federação é a união de vários estados, cada qual com uma parcela de autonomia. Isso é federação. Então, vários estados se unem, cada qual com uma parcela de autonomia. Cuidado com a palavra. Cada qual com uma parcela de autonomia. Autonomia é diferente de independência. Não são estados independentes. Se fossem estados independentes, seriam uma confederação. Seriam uma confederação e não uma federação. Federação que, só para lembrar, tem origem nos Estados Unidos da América. Aliás, eles inventaram a forma federativa de Estado. Eram colônias britânicas independentes que se juntaram para formar um novo país, com essa forma de Estado diferenciada, a federação. E a federação no Brasil é a primeira cláusula pétrea, a federação. Agora eu vou te fazer 2 perguntas importantes. Pergunto para vocês, o presidencialismo, o sistema de governo presidencialista,
também é cláusula pétrea? O que você diria? Será que o nosso sistema de governo presidencialista é cláusula pétrea? Bem, se olharmos para a Constituição, se olharmos para o artigo 5º, se olharmos para o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, não vamos encontrar o presidencialismo como cláusula pétrea. E, de fato, ele não é cláusula pétrea. Ou seja, a Constituição brasileira pode sim alterar do presidencialismo para o parlamentarismo. Aliás, há outros sistemas de governo que não presidencialismo e parlamentarismo, mas esses são os dois mais famosos. Então, a Constituição brasileira pode sim mudar de presidencialismo para parlamentarismo, ou seja, o sistema de governo presidencialista não é cláusula pétrea. Mas a pergunta mais polêmica e mais interessante é a seguinte: e a República? A República é cláusula pétrea? Ou seja, a forma de governo republicana é cláusula pétrea? Se a resposta for sim, é cláusula pétrea. Então, segundo a Constituição de 88, enquanto ela estiver em vigor, não podemos voltar a ser uma monarquia. Se a resposta for não, república não é cláusula pétrea, podemos voltar a ser uma monarquia. E é sim ou não? República é uma cláusula pétrea ou não? Duas respostas. Primeira resposta: não é uma cláusula pétrea expressa na Constituição. Então, quer dizer, se você olhar a Constituição, no artigo 60, parágrafo 4º, não vai encontrar a República como sendo uma cláusula pétrea. Não é uma cláusula pétrea expressa na Constituição. Ponto final. Agora, é uma cláusula pétrea implícita? Será que a República é uma cláusula pétrea implícita? Bem, a doutrina francamente majoritária, mas francamente majoritária, entende que sim, que a República é uma cláusula pétrea implícita. Para você ter uma ideia, até autores importantes, renomados, que entendiam em sentido oposto, mudaram de ideia. Como, por exemplo, José Afonso da Silva. O importante autor, constitucionalista, professor José Afonso da Silva, mudou de ideia nas edições mais recentes do seu livro. Portanto, ele entende agora que a República é também uma cláusula pétrea implícita. E atenção, até o STF já teve a oportunidade de, certa vez, em um mandado de segurança, analisar o tema e dizer que a República é uma cláusula pétrea implícita. Ou seja, até o STF afirmou recentemente que o Brasil, enquanto estiver vigendo a Constituição de 88, não pode voltar a ser uma monarquia. Interessante, não é? E essa é só a primeira cláusula pétrea. Há outras a serem estudadas. Mas antes de estudarmos essas outras, vejamos se algum aluno, se alguma aluna tem alguma indagação acerca do que até agora eu mencionei. Vejamos então, nesse instante, vejamos se há alguma indagação acerca do tema. Pode perguntar. Olá, professor Flávio, que é o Matheus Chacon, e eu queria saber a seguinte pergunta: a Constituição brasileira é rígida ou superrígida? Matheus, essa é uma pergunta que eu ouço sempre. Porque sempre quando eu explico, então, a rigidez constitucional, eu falo num primeiro momento, olha, a Constituição brasileira é rígida. Depois, ao final, eu digo, olha, a Constituição brasileira é super rígida. E aí alguns me perguntam, mas qual dos dois? É rígida ou super rígida? Matheus, sendo bem honesto, eu te respondo da seguinte maneira: as duas coisas. A Constituição brasileira, ela é rígida e ela é super rígida também. Nenhuma das duas afirmações está errada. Então veja, a Constituição brasileira é rígida? Sim, é claro que é rígida. Ela tem um procedimento diferenciado de alteração. Ponto número 1, ela é rígida. Agora, ela também é super rígida? Sim, ela também é super rígida. O super rígida é um plus, se comparado à rígida. Quer dizer, além de ser rígida, tem um conjunto de matérias que não pode ser suprimida. Então, Matheus, você na universidade ou você numa prova qualquer, se aparecerem as duas afirmações, saiba que as duas estão certas. A que mais está certa, de fato, é que a Constituição brasileira é super rígida.
exatamente graças às cláusulas pétreas que estamos vendo. Aliás, Mateus, falando em cláusulas pétreas, faltaram as outras 3 cláusulas pétreas aqui para a gente estudar. Eu falei apenas de uma delas. Eu falei apenas da federação. Vejamos as outras cláusulas pétreas. Uma segunda cláusula pétrea é o voto, Mateus. O voto é cláusula pétrea, mas cuidado, não é todo tipo de voto que é cláusula pétrea. Não é todo tipo de voto. Segundo a Constituição, segundo o artigo 60, parágrafo 4º, o voto que é cláusula pétrea é o voto direto, secreto, universal e periódico. Esse voto é cláusula pétrea. Direto, secreto, universal e periódico. Uma rápida explicação sobre esses votos, Mateus. Voto direto é aquele em que o povo escolhe diretamente o seu representante, sem intermediários. O povo vai às urnas e escolhe diretamente o seu representante. É uma cláusula pétrea. Voto secreto, o voto sigiloso, ninguém sabe como o eleitor votou. Não era assim no começo da República Brasileira. Foi um problema muito sério a manipulação de votos na República Velha, como é conhecida. Voto direto, secreto, universal. Voto universal é aquele em que todos têm o direito de votar. Homens, mulheres, ricos, pobres, analfabetos, doutores, todos têm o direito de votar. E saiba que nem sempre foi assim no Brasil. A mulher só adquiriu o direito de voto no ano de 1932, com o Código Eleitoral de 32, o que depois restou constitucionalizado na Constituição de 1934. Saiba que nem sempre no Brasil os ricos, houve época em que só os ricos podiam votar. Foi o que aconteceu na Constituição de 1824, de Dom Pedro I, em que o voto era chamado voto censitário. Somente os ricos podiam votar. Hoje não mais. Voto universal é cláusula pétrea. E o voto periódico também é cláusula pétrea, ou seja, de tempos em tempos, o eleitor tem o direito de votar, tem o direito de escolher seu representante. Aí eu te faço uma pergunta bem importante. É a seguinte: e o voto obrigatório? O voto obrigatório também é cláusula pétrea? Ou seja, no Brasil, o voto é obrigatório para a maioria das pessoas, né? O voto é obrigatório para a maioria das pessoas. Para os maiores de 18 e menores de 70, o voto é obrigatório. E a pergunta é: esse voto obrigatório também é cláusula pétrea? E a resposta é não. Voto obrigatório não é cláusula pétrea, ou seja, a Constituição brasileira pode transformar o voto de obrigatório para facultativo. Aliás, como é em grande parte do mundo. A maioria dos países admite o voto facultativo e não o voto obrigatório, como no Brasil. Então, o voto obrigatório não é cláusula pétrea. E há outras 2 cláusulas pétreas a serem estudadas aqui, mais 2. A terceira cláusula pétrea é a separação dos poderes. A separação dos poderes. Importante cláusula pétrea. Separação dos poderes, como sabemos, está no artigo 2º da Constituição Federal. O artigo 2º que fala que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário. Então, como você vê, no próprio artigo 2º há 2 princípios constitucionais importantes que regem essa separação dos poderes: a independência e a harmonia. Surgiu de 2004 para cá uma pergunta importante sobre o tema, que é a seguinte: o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, ele fere a separação dos poderes? Será que o Conselho Nacional de Justiça, que dentre suas atribuições fiscaliza o poder judiciário, será que o CNJ é inconstitucional? Será que o CNJ fere a separação dos poderes? Bem, o STF se manifestou sobre isso. E o que ele disse? O STF disse que o CNJ é constitucional. O Supremo disse que o CNJ é constitucional por um motivo principal. Por um motivo principal, guarde bem esse motivo. O CNJ não é
um controle externo do Poder Judiciário. O CNJ não é um controle externo. Se fosse um controle externo do Poder Judiciário, talvez poderíamos dizer que o CNJ é inconstitucional. Mas não é o caso. O CNJ é um órgão do Poder Judiciário. O CNJ integra o Poder Judiciário, faz parte do Poder Judiciário. E onde eu encontro isso na Constituição? Principalmente no artigo 92 da Constituição Federal. Lá no artigo 92 está dizendo assim o caput: são órgãos do Poder Judiciário. Inciso 1, o STF. Inciso 1A, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Portanto, Conselho Nacional de Justiça, ele integra o Poder Judiciário, é um dos órgãos do Poder Judiciário e, portanto, segundo o STF, não é inconstitucional. A sua composição, inclusive, é constitucional nas palavras do Supremo. Tudo bem? Terceira cláusula pétrea aí nós analisamos. Mas a quarta cláusula pétrea, talvez a mais importante cláusula pétrea, está presente no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição. São os direitos e garantias individuais. E está escrito exatamente dessa maneira na Constituição, os direitos e garantias individuais. Algumas perguntas se fazem importantes aqui. Primeira pergunta é a seguinte: direitos e garantias, qual a diferença? Qual a diferença entre direitos e garantias? São expressões sinônimas? Não. Direitos e garantias são expressões distintas. Rui Barbosa já fazia distinção entre direitos e garantias. É simples. Direito é norma de conteúdo declaratório, enquanto garantia é norma de conteúdo assecuratório. Então guarde bem. Direito é norma de conteúdo declaratório, garantia é norma de conteúdo assecuratório. Vou te dar dois exemplos. O direito à liberdade, por exemplo, a liberdade de ir e vir, a liberdade de locomoção, é um direito. É uma posição de vantagem que a Constituição nos dá. Agora, o habeas corpus, que é uma ação destinada a preservar a liberdade de locomoção, já não é um direito, é uma garantia. Então, a Constituição ela tem direitos e garantias. E o que é cláusula pétrea são os direitos e garantias individuais, diz a Constituição. Vou te fazer duas perguntas importantes. A primeira delas é a seguinte: direitos e garantias individuais, nós encontramos apenas no artigo 5º da Constituição? Essa é a primeira pergunta. Direitos individuais nós temos apenas no artigo 5º da Constituição? Só lá? E a resposta é não. É claro que no artigo 5º da Constituição nós temos inúmeros direitos individuais. São 78 incisos repletos de direitos individuais. Mas o rol não está apenas ali. Nós temos direitos individuais espalhados por toda a Constituição. Eu vou te dar dois exemplos, já julgados pelo STF, de direitos individuais que estão fora do artigo 5º. Primeiro exemplo de direito individual fora do artigo 5º, primeiro exemplo, o artigo 16 da Constituição. Como é importante esse artigo 16 da Constituição. Ele fala da anterioridade eleitoral. Anterioridade eleitoral. Meus amigos, esse foi o artigo da Constituição decisivo na decisão do STF no tocante àquela lei recente que alterou o processo eleitoral, a Lei Complementar 135, que ficou mais conhecida como a Lei da Ficha Limpa. A decisão do Supremo se baseou principalmente nesse artigo 16 da Constituição. O que ele diz? O artigo 16 da Constituição diz que a lei que altera o processo eleitoral, então a lei que altera o processo eleitoral, entra em vigor imediatamente, mas só pode se aplicar às eleições que ocorrerem pelo menos um ano depois. Então a lei que altera o processo eleitoral entra em vigor agora,
mas só pode se aplicar às eleições que ocorrerem pelo menos um ano depois. E, minha gente, é por isso que a Lei da Ficha Limpa, a Lei Complementar 135 de 2010, não pôde ser aplicada às eleições de 2010. Exatamente por conta desse princípio da anterioridade eleitoral. E o que disse o STF sobre esse artigo 16? O Supremo disse que esse artigo 16 é um direito individual do eleitor. Um direito individual do eleitor e, portanto, cláusula pétrea. Serve para proteger o eleitor de mudanças repentinas ocorridas nas vésperas da eleição. Portanto, o artigo 16 é um exemplo importante de um direito que está fora do artigo 5º. Outro exemplo, esse já julgado pelo STF há mais tempo. O artigo 150 da Constituição. O artigo 150, que dentre outros temas, fala da anterioridade tributária. Diz que uma lei que cria ou que majora um determinado tributo, esse tributo só poderá, em regra, ser cobrado no exercício financeiro seguinte. E o STF também já disse que esse artigo 150, que é a anterioridade tributária, é um direito individual do contribuinte. Um direito individual do contribuinte e, portanto, meus amigos, também é cláusula pétrea. Então fica essa primeira mensagem. Direitos individuais não estão apenas exclusivamente no artigo 5º da Constituição. Outra pergunta importante. E os direitos sociais? Pergunto para vocês. Os direitos sociais também são cláusula pétrea? O problema é que a Constituição ela diz que são cláusulas pétreas os direitos e garantias individuais. Não fala expressamente dos direitos sociais. São ou não são cláusula pétrea? Bem, o STF já teve oportunidade de se manifestar acerca do tema. E quando se manifestou acerca do tema, principalmente o ministro Marco Aurélio, afirmou categoricamente que os direitos sociais também são cláusulas pétreas. Em resumo, a Constituição de fato não usou uma boa expressão ao falar no artigo 60, parágrafo 4º, direitos e garantias individuais. O Supremo Tribunal Federal vem fazendo uma interpretação mais ampla. Aliás, que o próprio STF denominou de interpretação ampliativa ou generosa das cláusulas pétreas. Não apenas, então, os direitos individuais previstos no artigo 5º da Constituição são cláusulas pétreas. Outros direitos individuais espalhados pela Constituição também são cláusula pétrea e os direitos sociais também são cláusulas pétreas. E uma pergunta importante. Então vimos que a Constituição brasileira é super rígida, como dizem alguns, extremamente difícil de ser alterada, mas pode ser alterada. Ela pode ser alterada de que maneira? De que forma podemos alterar a Constituição brasileira de 88? Respondo para vocês. Segundo o texto constitucional, há duas maneiras de se alterar a Constituição de 88. Duas maneiras. Uma delas é a revisão constitucional, prevista no artigo 3º do ADCT, artigo 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. E a outra maneira de se alterar a Constituição é por meio de emenda constitucional. Emenda constitucional prevista no artigo 60 da Constituição. Então, meus amigos, essas são as regras da alteração. A Constituição de 88 admite essas duas mudanças, por meio de revisão constitucional, artigo 3º do ADCT, e por meio de emenda constitucional, artigo 60 da Constituição. Vejamos as características principais aí dessas duas modalidades de reforma. Comecemos pela revisão constitucional. Como eu disse, revisão constitucional prevista no artigo 3º do ADCT diz o seguinte: essa revisão constitucional ela deveria ser feita e foi feita
5 anos após a promulgação da Constituição. Então, essa revisão constitucional deveria ser feita e já foi feita 5 anos após a promulgação da Constituição, com duas características que você encontra no artigo 3º do ADCT. Duas características. A primeira característica é a seguinte: essa revisão constitucional, ela deveria ser votada, e foi votada, em sessão unicameral. Portanto, uma sessão que reuniu Câmara dos Deputados e Senado Federal. Todos juntos, numa única votação, numa única apuração. Então, essa revisão constitucional, ela foi votada em sessão unicameral. E o quórum de aprovação, previsto no artigo 3º do ADCT, o quórum de aprovação foi de maioria absoluta. Maioria absoluta. Então, guarde essas 3 informações. Revisão constitucional, prevista lá no artigo 3º do ADCT, deveria ser feita, e já foi feita, 5 anos após a promulgação da Constituição, já foi realizada, como eu disse, em sessão unicameral e pelo quórum da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional. Bem, antes de continuar, vamos ver se há mais alguma indagação de algum aluno ou de alguma aluna acerca desse tema que estamos falando, acerca da rigidez constitucional. Vamos ver se há alguma pergunta. Vamos ver. Olá, professor. Meu nome é Pedro Augusto. Minha dúvida é: a idade penal prevista no artigo 228 da Constituição Federal é cláusula pétrea? Meu caro amigo Pedro, mas a sua pergunta é extremamente polêmica. Extremamente polêmica. Há, de fato, Pedro, 2 posições acerca do tema. Você me perguntou: a idade penal do artigo 228 da Constituição é ou não é cláusula pétrea? Primeiro vamos partir de algumas premissas. Eu disse para vocês, não é, meus amigos, na aula de hoje, eu disse que direitos individuais não estão apenas no artigo 5º da Constituição. Direitos individuais estão espalhados por toda a Constituição, certo? Falei do artigo 16, falei do artigo 150, e o que acontece? O artigo 228 da Constituição, ele diz que os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis. E a eles deve ser dado um tratamento diferenciado, aplicada uma legislação diferenciada, que no caso brasileiro é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, segundo a Constituição, menor de 18 anos não pratica crime, menor de 18 anos merece um tratamento diferenciado, uma aplicação de uma legislação especial, já que ele não pratica crime, pratica ato infracional. Parte da doutrina, Pedro, entende que esse artigo 228 traz um direito individual para os menores de 18 anos. E para essa doutrina, então, que acha que esse artigo 228 é um direito individual, para essa parte da doutrina é uma cláusula pétrea. E qual a consequência disso, Pedro? Então, para essa parte da doutrina, não é possível, então, a redução da idade penal de 18 para 17, para 16, porque isso estaria ferindo uma cláusula pétrea, o direito individual dos menores de 18 anos. Mas, como eu disse, isso não é pacífico. A outra parte da doutrina entende o seguinte: o que é direito individual, o que é cláusula pétrea, é dar um tratamento diferente aos inimputáveis. Dar um tratamento diferente aos adolescentes é uma cláusula pétrea. Agora, dizer que a idade de 18 anos é imutável é outra coisa. Uma coisa é dizer que os inimputáveis merecem um tratamento diferente. Outra coisa é dizer que inimputável é sempre o menor de 18 anos. Então, em resumo, meus amigos, só mesmo quando o STF se deparar com essa questão é que nós podemos, então, dar uma decisão definitiva. Até lá, vão se digladiar essas 2 posições doutrinárias. Gente entendendo que a idade de 18 anos é cláusula pétrea, gente entendendo que não, que é possível a redução na Constituição dessa idade penal.
De fato, o problema só vai se resolver quando for feita, se é que vai ser feita uma proposta de emenda constitucional e por meio do controle de constitucionalidade, seja difuso, seja concentrado, por meio do controle de constitucionalidade a questão chegar ao STF. Aí saberemos qual é a posição adotada majoritariamente no Brasil acerca da sua pergunta, Pedro. Me perdoe por não dar uma resposta categórica, mas de fato há duas posições acerca do tema. Mas voltemos para aquilo que eu conversava antes com vocês. Eu disse que a Constituição pode ser alterada de duas formas. Uma delas é a revisão constitucional. Expliquei como funciona lá no artigo 3º do ADCT, mas atenção para a minha pergunta. A revisão constitucional ela pode ser feita hoje no Brasil? É possível hoje no Brasil uma nova revisão constitucional? Bem, prevalece o entendimento de que não é possível. Não é possível uma nova revisão constitucional. E por que não é possível? Eu vou te explicar. Bem, quem criou, quem disciplinou, quem estipulou essas regras de alteração da Constituição, quem fez essa normatização sobre as regras de alteração da Constituição foi o poder constituinte originário. Portanto, aquele poder que criou a Constituição de 88 criou essa regra, dizendo, olha, revisão constitucional uma vez, emendas constitucionais quantas vezes você quiser. O poder originário criou essa regra. Então, segundo a teoria francamente majoritária, não é possível hoje o poder constituinte reformador mudar as regras previamente estipuladas. Usando uma expressão que é comum no Brasil, preste atenção. Não se pode mudar as regras do jogo no meio do jogo. Portanto, quando a Constituição de 88 foi feita, as regras de alteração foram estipuladas. Não é possível o poder reformador alterar essas regras. Seria uma subversão às regras previstas originariamente na Constituição de 88. Então, guarde uma coisa. Prevalece o entendimento de que não é possível uma nova revisão constitucional. Essa é a posição francamente majoritária. Mas alguém poderia dizer, mas Flávio, se é majoritária é porque tem duas posições, não é? Tem duas posições. De fato. Tem duas posições mesmo. Tem uma posição minoritária dizendo que sim. Uma posição minoritária dizendo que sim. Essa posição minoritária tem até nome. Essa posição minoritária é conhecida como teoria da dupla revisão. E ela é fácil de entender. Faríamos hoje uma mudança no artigo 3º do ADCT, permitindo novas revisões constitucionais e pronto. O caminho estaria aberto para novas revisões constitucionais. Mas volto a dizer, essa teoria da dupla revisão é uma teoria bem minoritária. E ela é minoritária porque ela tem como consequência uma fragilização da Constituição. Se você acaba permitindo demais novas mudanças e mudanças constitucionais, você acaba fragilizando a Constituição de uma tal maneira que ela não vai durar por muito tempo. Isso fere a teoria da força normativa da Constituição. Então, em resumo, prevalece o entendimento de que não é possível uma nova revisão constitucional no Brasil. Significa que a única maneira, a única forma de se alterar a Constituição de 88 nos dias de hoje é por meio de emenda constitucional. Só dá para alterar a Constituição de 88 por meio de emenda constitucional. E onde está a emenda constitucional? Como estudá-la? Bem, a emenda constitucional está prevista no artigo 60 da Constituição Federal. Artigo 60 da Constituição Federal. As principais informações estão lá no artigo 60 da Constituição. Por exemplo, quem é que pode fazer a proposta de emenda constitucional? Quem é que pode fazer a PEC, como dizemos de forma abreviada, a proposta de emenda constitucional? A resposta está no artigo 60, incisos 1, 2 e 3. Artigo 60, incisos 1, 2 e 3. Quem faz a PEC? Veja só.
Primeiramente, 1/3 de deputados ou de senadores. Não basta 1, nem 2, nem 3. Necessário 1/3 de deputados ou de senadores para fazer a proposta de emenda constitucional. O presidente da República também pode fazer proposta de emenda constitucional. O presidente também pode. E uma terceira hipótese que até hoje nunca aconteceu no Brasil. Mais da metade das assembleias legislativas dos estados pela maioria simples de seus membros. Difícil de imaginar um caso como esse, hein? O Brasil tem hoje 26 estados, mais o Distrito Federal. Mais da metade disso dá 14. 14 assembleias legislativas, cada qual com a mesma proposta de emenda constitucional. Difícil imaginar isso no Brasil, de fato nunca houve. Então são essas 3 pessoas que podem fazer a proposta de emenda constitucional. 1/3 de deputados e senadores, presidente, e mais da metade das assembleias legislativas. Isso está no artigo 60, incisos 1, 2 e 3. E aí tem uma pergunta interessante para fazer. E o povo? E o povo? O povo pode fazer a proposta de emenda constitucional? Será que o povo pode fazer a PEC? Você já deve ter ouvido falar em algumas oportunidades de projetos de lei de iniciativa popular. É mesmo, o povo já fez projeto de lei de iniciativa popular em se tratando de lei ordinária. Vou te dar um exemplo. A lei vulgarmente conhecida como Lei Daniela Pérez. Já ouviu falar dessa lei? É o apelido que foi dado à lei Daniela Pérez. É uma lei que alterou a lei de crimes hediondos. Não é? Daniela Pérez, para quem não se lembra, era uma atriz da Globo que foi brutalmente assassinada, tesouradas. Foi um homicídio qualificado. Não é? Só que na época, homicídio qualificado não era crime hediondo. Não era crime hediondo. E aí, meus amigos, homicídio qualificado não era crime hediondo, mas foi transformado em crime hediondo graças a essa lei, considerada, chamada, portanto, Lei Daniela Pérez. É uma lei ordinária. Foi de iniciativa popular. Outro exemplo agora bem mais recente é a Lei da Ficha Limpa, uma lei complementar de iniciativa popular. Então é possível. Lei ordinária de iniciativa popular, lei complementar de iniciativa popular. Agora eu te pergunto, é possível emenda constitucional de iniciativa popular? Prevalece o entendimento de que não é possível. Primeiro porque não há previsão constitucional, esse é o argumento mais forte. Embora não seja perfeito o argumento muito positivista, mas prevalece o entendimento de que não é possível emenda constitucional de iniciativa popular. Tudo bem? Outros detalhes importantes sobre a emenda constitucional. Veja bem, todos esses detalhes agora que eu vou te dizer estão lá no artigo 60 da Constituição. Então a emenda constitucional, para ser aprovada, ela precisa da votação de 3/5 de deputados e senadores nas 2 casas e em 2 turnos. A emenda constitucional ela é promulgada pelas mesas da Câmara e do Senado Federal, promulgada pelas mesas da Câmara e do Senado. Se uma emenda constitucional é rejeitada, só pode ser apresentada novamente na próxima sessão legislativa, ou seja, no ano que vem. E essas são características que você encontra todas no artigo 60 da Constituição Federal. Então, em resumo, guarde essa informação. Quando a Constituição de 88 foi feita, havia 2 formas, 2 maneiras de alteração. Uma delas, a revisão constitucional, que já aconteceu no ano de 93. A outra forma de alteração é a emenda constitucional, e essa vem acontecendo. As emendas constitucionais continuam sendo feitas pelo Congresso Nacional, é claro que com um procedimento bem mais rigoroso, o que mostra, portanto, a rigidez da Constituição brasileira. Portanto, meus caros amigos e amigas, esse foi, então, mais um programa Saber Direito, no qual nós estudamos agora a rigidez da Constituição brasileira, a dificuldade de alteração da Constituição brasileira, analisando, inclusive, as cláusulas pétreas, aquelas matérias
que não podem ser suprimidas do texto constitucional. Foi um prazer muito grande estar na companhia de todos em mais uma edição do programa Saber Direito e nos veremos numa próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br.